Informações, autoridades de Israel disseram que o país vai alcançar os seus objetivos contra o Irã dentro de 1 ou 2 semanas. Quem tem mais detalhes a respeito disso é o Luca Bassani, que segue conosco aqui na nossa cobertura. Luca. Pois é, Kobayashi, a notícia que acabou de sair na imprensa israelense que alguns militares, alguns comandantes da IDF, as Forças de Defesa de Israel, disseram que vão alcançar todos os objetivos contra o Irã dentro de 1 ou 2 semanas. Eles disseram que o objetivo principal é eliminar qualquer ameaça existencial a Israel, seja com o programa nuclear iraniano ou com o programa de mísseis balísticos desenvolvidos pelo governo teocrático xiita durante os últimos anos. Inclusive, um deles deu detalhes que cerca de 40% dos lançadores de mísseis balísticos do Irã foram destruídos durante os últimos 6 dias. Ontem nós tínhamos informação que era 1/3, das capacidades de lançamento de mísseis, hoje já aumentou para 40%. Então, também isso explica por que os ataques a Israel durante a última noite foram reduzidos, porque as capacidades não só defensivas do Irã estão enfraquecidas, mas também as capacidades ofensivas com essa destruição de grande parte das suas infraestruturas. Também eles concluíram que 2 das 3 maiores instalações nucleares iranianas foram atingidas, em Isfahan e em Natanz, que nós já trouxemos, mas aquela que fica em Fordo, a mais bem protegida, talvez a cerca de 80 metros abaixo da superfície, ainda não foi tomada a decisão quando que ela será atingida ou não, provavelmente por se tratar de uma localidade mais escondida, com maior dificuldade de penetração, seria necessário aquelas bombas bunker busters, as destruidoras de bunkers, que os Estados Unidos aí precisariam ceder a Israel, já que o país não produz essa tecnologia. Obviamente que isso também pode causar grandes repercussões sobre a escalada da guerra ou até mesmo a finalização do conflito, com Israel concluindo, segundo seus próprios militares, os seus objetivos dentro do Irã. Ô, Luca, uma outra informação que veio nessa mesma manifestação foi a respeito dos mísseis do Irã que já foram destruídos, isso chegando até 40%, é isso? Sim, exato, 40%, e a gente vê que o Irã tem uma grande tecnologia na produção desses mísseis balísticos que conseguem viajar 1.000, 2.000 quilômetros em poucos minutos. Ela está sendo reduzida. Então, Israel tem sido bastante certeiro nas suas operações dentro do Irã, isso por conta da superioridade aérea. A gente falava disso ontem e vale ressaltar para a nossa audiência que, apesar do Irã produzir muitos mísseis tecnológicos e drones, a sua aeronáutica é defasada, ela é muito antiga, de aviões da época da União Soviética, MiG-29, ou aviões até mesmo da época do Shah Reza Pahlavi, antes da República Islâmica, 70, e os Tomcats, os F-14 dos Estados Unidos. Então, no controle dos seus céus, eles não têm essa superioridade, e Israel, obviamente, sendo aliado dos Estados Unidos, tem os F-35 e tantos outros caças que podem fazer esses ataques muito precisos, e o que explica esta vantagem militar que Israel tem apresentado durante os últimos 6 dias. Uma pergunta final para você agora a respeito deste tema em específico. Você já até falou um pouco sobre isso, mas eu queria pontuar ainda mais essa questão, que é, para Israel alcançar inteiramente os seus objetivos, há necessariamente a participação dos Estados Unidos com os seus armamentos para atingir os bunkers subterrâneos, que Israel não teria, por sua capacidade própria, armamento suficiente para isso? Explica isso para a gente. Significa que os Estados Unidos podem entrar para valer neste conflito? Qual a sua análise? Olha, Kubo, eu acho que é importante a gente dizer, primeiro se perguntar quais são os objetivos completos de Israel. A gente sabe que talvez seria a mudança de regime, O objetivo final de Israel, o endgame, seria exatamente mudar o regime no Irã, acabar com a República Islâmica e ter um governo menos hostil, um pouco mais democrático por lá, para poder dialogar não só com Israel, mas com os outros países na região. Mas nós sabemos que só ataques à infraestrutura militar ou até mesmo nuclear não é suficiente para mudar o regime de um país tão poderoso e tão populoso como é o Irã, com 86 milhões de pessoas. É necessário um levante popular, uma cisão nas Forças Armadas, algo que eu acredito que Israel não consiga fazer neste momento. Se a gente for olhar para os objetivos militares, talvez seja inviabilizar completamente o programa nuclear iraniano. E para isso, aí você está correto na sua inferência, que é necessário os Estados Unidos participarem de forma mais ativa para que esses armamentos tecnológicos que destroem bunkers possam ser utilizados em Fordo e acabar com essas capacidades de enriquecimento de urânio acima de 60%, 70%. Então, eu acredito que sim, para a gente ter uma finalização rápida, pelo menos
menos na visão dos israelenses, a alcançar completamente os seus objetivos militares. Sem os Estados Unidos fica bastante difícil. Perfeito. Luca Bassani segue conosco, voltando a qualquer momento com mais informações. E eu repasso essa pergunta aqui para o nosso time de analistas, de comentaristas. Qual seria, então, o grande objetivo de Israel em relação a esse conflito? Se a própria defesa de Israel está dizendo que em 2 ou 3 semanas vai atingir completamente seu objetivo, o que isso significa? Significa que eles vão derrubar o regime ou significa que eles vão acabar com o programa nuclear? Porque em um deles não há necessidade da participação dos Estados Unidos, mas na outra possibilidade de acabar por completo com o programa nuclear, aí pelas questões de logística e de armamento bélico necessário, aí haveria necessidade da participação dos Estados Unidos. Como vocês analisam essas duas hipóteses? Quer falar, Diego? Vai. Quero sim. Eu acho que um objetivo não exclui necessariamente o outro. O Rodolfo trouxe aqui dados muito importantes a respeito do grau de enriquecimento de urânio que o Irã vem produzindo no país. E esses não são dados jogados na imprensa a esmo, são dados de uma associação internacional sobre energia nuclear. O Irã tem enriquecido urânio acima da casa dos 60%, como disse muito bem o Rodolfo. Nenhum país que fez isso na história fez isso para fins civis. Isso sempre é feito para chegar aos 90%, que é de fato o grau de enriquecimento que é possível produzir a partir daí o armamento nuclear. Agora, é claro que nós temos também, no plano de fundo disso, a necessidade de derrubada das organizações terroristas que atuam já há décadas no Oriente Médio e que são, em sua maioria, financiados pelo regime iraniano. Então, por isso que eu repito aqui, não necessariamente um objetivo é excludente do outro. Essas são as duas razões. Acredito eu que quando o exército israelense diz que em 2 semanas cumprirá o seu objetivo, é o objetivo de depor o regime, matando aí 2 coelhos com uma cajadada só, tanto em relação ao programa nuclear, quanto em relação ao financiamento do terrorismo no Oriente Médio. Você concorda, Leandro? Coba, tá cheio de físico nuclear de ocasião aí, sabendo quanto que precisa para produzir armamento, né? A gente vê isso aqui, viu, Diego? Eu sei lá quanto é que é a porcentagem. É dado público. É dado público. Vai contestar. Você acabou de falar aí das organizações internacionais. Conteste, então, a agência internacional que analisa os dados sobre energia nuclear no mundo. Mas aí, se o Irã tem ou não capacidade, eu acho que são dados que, inclusive, vêm muito mais da inteligência militar ou de espionagem de alguns países que têm um interesse que é muito mais geopolítico do que propriamente científico. Até porque se for depender da democracia iraniana para um jornalista fazer essa investigação, não tem muito como, né? Fornece aí os dados. Certamente o fato de o Donald Trump ter impedido o funcionamento do acordo nuclear que o Irã fazia parte, permitia a inspeção da Agência Nuclear Internacional, né, prejudicou muito a oferição desses dados. Então, eu não acho que nenhum desses regimes, seja do Trump, seja do Netanyahu, tem informação a respeito de a quantas anda cientificamente a capacidade do Irã de produzir isso. Agora, eu vou me ater aqui à política, que é algo que a gente tem mais habilidade aqui, mais convivência para poder analisar. Eu acho que Israel vai estabelecer o alvo que leve mais tempo para concretizar neste caso. Porque aí, Diego, Laura, o fato é que o Netanyahu não precisa chamar eleições. E o Netanyahu, se chamasse eleições com essa guerra de Gaza, sairia preso das eleições, porque ele ia ter que responder por crimes de guerra, inclusive genocídio. Então, o fato de Israel estar em guerra impede, pelo estado de emergência e pelo estado de guerra, o chamamento de novas eleições em Israel, o que significa que eles vão prolongar isso tanto quanto possível. Eu acho curioso, só que o Leandro, só uma pequena anotação, eu vou passar a palavra para o Rodolfo, que também está aqui indignado com a fala do Leandro. Mas o Leandro, ele contesta os dados de uma agência, de uma estrutura, enfim, uma estrutura legal que existe internacionalmente, que é a Agência Internacional de Energia Nuclear, mas ele se prende para estampar esse rótulo de genocida no Estado de Israel aos dados que vêm da faixa de Gaza, que são emitidos por uma organização terrorista. Então, você não pode ter essa seletividade, Leandro, em relação às suas fontes. Você acabou de dizer que Israel é um Estado que está sendo acusado de genocídio, que está praticando genocídio. Não, eu não disse que está praticando, disse que vai ter que responder daquilo que está fazendo na faixa de Gaza. Sempre bom lembrar, e você não precisa concordar com aquilo que Israel faz. Eu também tenho críticas, de certa forma, ao grau com que Israel
tem travado o seu contra-ataque, mas não por isso eu vou passar pano para a organização terrorista, não por isso eu vou colocar o Hamas como se fosse uma vítima nesse conflito, ou o Irã, essa democracia, como se fosse uma vítima desse conflito. Rodolfo, eu te peço desculpas porque você está aqui escrito para falar, mas o Diego está falando que eu estou passando pano para terrorista e não é verdade. Não se tem nenhum dado aqui de Gaza, embora não tenha um prédio mais em nenhuma foto e nenhum vídeo em Gaza em pé, o que denota que sim, o país foi destruído. Em segundo lugar, eu disse que o Netanyahu e não o Estado de Israel vai ter que responder por crimes de guerra, inclusive genocídio. Não disse que está praticando, isso cabe a quem de direito julgar lá na frente. O fato, Diego, é que em Israel, que você está dizendo que é tão mais democrático que o Irã, não vai ter eleição. Não é? E o Netanyahu vai ficar lá. É sim, é mesmo. Obrigado. O fato é que lá não vai ter eleição. Sabe por quê? Porque agora o Netanyahu arrumou mais uma guerra. Você quer falar, Rodolfo? Rapidinho para a gente seguir. Deixa o Rodolfo falar. Eu não vou entrar nessa discussão, eu quero voltar na pergunta que você fez sobre o G7. Você fez a pergunta para o Leandro e ele falou que o G7 não vai ter força para mudar isso. E eu discordo completamente dele, porque o que está sendo negociado também, o falado, está em pauta também no G7, é a questão do petróleo. E a gente sabe que o Irã é rico em petróleo e todas aquelas bacias que fazem parte ali de países vizinhos são controlados também pelo Irã. E uma vez que esse país perde as forças bélicas, principalmente na guerra agora contra Israel, esse petróleo vai ficar na mão de quem? Então, é de extrema importância essa reunião no G7, não só sobre guerra em Israel e Irã e quando isso pode determinar um acabamento, ou de fato, como vai ficar a questão do petróleo que rege a moeda do mundo. Vai afetar todo mundo. Vai afetar a gente no Brasil, vai afetar os Estados Unidos, vai afetar a China, afeta de todas as formas essa guerra no Irã contra Israel. E olha só, novidades em relação à delação de Mauro Cid, hein? A gente vai falar sobre isso logo depois de um rápido intervalo comercial. Não sai daí, a gente já volta.